Apocalipse 27, 10. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a batalha. Em número, são como a areia do mar. Eles marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de enxofre ardente, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Após o retorno glorioso de Jesus, ele estabelecerá seu reino na terra e reinará por 1000 anos. Esse período é conhecido como o reinado milenar. Será um tempo sem precedentes, de perfeita paz, justiça e retidão. Satanás, o grande enganador, será acorrentado no abismo, sem poder enganar ou manipular a humanidade durante essa era. Imagine um mundo sem guerras, violência ou corrupção. O príncipe da paz, o próprio Jesus Cristo, reinará a partir de Jerusalém, governando com perfeita sabedoria e amor. A terra passará por uma restauração como nunca antes vista. O profeta Isaías falou sobre esse tempo. Isaías 11, 6 a 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão jovem e o animal cevado andarão juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará perto do buraco da cobra, e a criança desmamada colocará a mão na toca da víbora. Ninguém fará nenhum mal ou destruição em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A justiça será rápida e absoluta sob o governo de Cristo. Não haverá necessidade de sistemas jurídicos corruptos ou governos opressores. Cada decisão será justa, cada líder será guiado por Deus e cada pessoa conhecerá a verdade da palavra divina. Aqueles que sobreviverem à grande tribulação e entrarem no milênio viverão em paz, e até mesmo a natureza será transformada. Não haverá mais fome, doenças ou desastres naturais. As plantações florescerão, os animais viverão em harmonia e o planeta refletirá o design original da criação de Deus. Durante esse tempo, os santos que retornaram com Cristo reinarão ao seu lado. Apocalipse 24 declara: eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses santos governarão as nações com justiça. Imagine um mundo onde cada líder é cheio do Espírito Santo e comprometido com a verdade e a justiça. Não haverá corrupção, abuso de poder ou opressão. As crianças crescerão sem medo da violência. Os lares serão lugares de segurança, alegria e adoração. O conhecimento de Deus será tão difundido que influenciará cada aspecto da sociedade. As pessoas terão vidas longas e saudáveis, conforme descrito em Isaías 65, 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva apenas alguns dias, nenhum idoso que não complete sua vida. A alegria do Senhor será evidente em toda parte, e a adoração a Deus será central no dia a dia. Contudo, apesar da perfeição desse reinado de 1000 anos, há uma verdade surpreendente que precisamos enfrentar. Ela revela a profundidade da natureza pecaminosa da humanidade e a dureza do coração humano. Após 1000 anos de prisão, Satanás será solto por um curto período. Isso não é um evento aleatório, mas parte do plano divino para revelar os corações dos homens. Apocalipse 27, 8 afirma: quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a batalha. Satanás terá sua última tentativa de enganar as nações, mas seu destino já está selado. O ato de rebelião contra Deus. O ato de rebelião será enganar o maior número possível de pessoas e levá-las contra Deus. A Bíblia diz que esse exército será vasto, como a areia da praia. Essa é uma verdade difícil e impactante. Mesmo depois de viverem em um mundo perfeito por 1000 anos sob o governo direto de Jesus Cristo, inúmeras pessoas
ainda escolherão seguir Satanás. Pense nisso por um momento. Essas pessoas terão visto Jesus Cristo com seus próprios olhos, terão experimentado sua justiça perfeita, sua misericórdia e sua provisão. Elas terão vivido em um mundo sem pobreza, sem violência e sem sofrimento. E ainda assim, quando Satanás for solto e lhes oferecer um caminho de rebelião, elas o seguirão. Isso revela a devastadora realidade do coração humano. Muitas pessoas hoje afirmam que acreditariam em Deus se ele simplesmente se revelasse a elas. Dizem: se eu pudesse ver Deus, se eu testemunhasse um milagre, então eu acreditaria. Mas o reinado milenar provará que isso é uma mentira. As pessoas verão Jesus, experimentarão seu governo e ainda assim o rejeitarão. Esse fenômeno pode parecer difícil de compreender, mas o próprio Jesus já nos alertou sobre isso. Ele disse em Lucas capítulo 16, versículo 31, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Muitas vezes, as pessoas se enganam, pensando que sua incredulidade se deve à falta de evidências. Mas o verdadeiro problema está na condição de seus corações. Por que alguém se afastaria de Jesus depois de experimentar a perfeição do milênio? A resposta está na natureza pecaminosa da humanidade. O próprio Jesus disse em João capítulo 3, versículos 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mesmo cercadas pela luz da presença de Cristo, muitas pessoas ainda preferirão as trevas. Isso nos lembra de uma verdade profunda. O pecado não é apenas o resultado do ambiente ou das circunstâncias. Ele está profundamente enraizado no coração humano. Como diz Jeremias capítulo 17, versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e extremamente corrupto. Quem pode compreendê-lo? Muitas pessoas hoje acreditam que, se suas vidas fossem mais fáceis, ou se Deus se mostrasse de forma mais clara, elas automaticamente o seguiriam. Mas a verdade é que a fé não se baseia em ver milagres ou viver em condições ideais. Fé é a entrega do coração a Deus. O reinado milenar demonstrará que nenhuma perfeição externa pode mudar um coração endurecido. Embora as pessoas vejam fisicamente o Senhor Jesus Cristo, ainda assim, algumas se rebelarão contra ele. É difícil compreender como alguém pode se voltar contra o Senhor depois de vê-lo em sua glória, em toda a sua beleza e bondade. Mas a Bíblia nos dá outro exemplo de como o coração da humanidade pode ser duro contra Deus. A palavra de Deus afirma que, durante a grande tribulação, as pessoas saberão o motivo de todos os eventos catastróficos que estarão acontecendo. No entanto, ao invés de se arrependerem e buscarem o perdão do Senhor, preferirão a morte. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, está escrito: e diziam aos montes e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Isso prova um fato fundamental. Deus não envia ninguém para o inferno ou para o céu. Cada indivíduo recebe uma escolha e decide seu destino, céu ou inferno. O homem rico, que estava no inferno, tentou pedir ao pai Abraão que enviasse alguém dentre os mortos para pregar aos seus irmãos. No entanto, Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Mesmo em nosso mundo hoje, há provas da existência de Deus. O cristianismo não é uma fé baseada em cegueira espiritual. Há evidências reais e tangíveis que confirmam a verdade da palavra de Deus. Mostra a realidade de Deus. Infelizmente, as pessoas decidem não buscar as evidências que podem ser encontradas. Além disso, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. O cristianismo é uma fé extremamente racional.
Eu te encorajo a ler um livro escrito por Norman Geisler e Frank Turk chamado Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E neste livro, você descobrirá a confiabilidade dos relatos do Novo Testamento sobre Jesus. O título deste vídeo pode soar chocante, mas ele fala de uma realidade espiritual profunda que já está se desenrolando. O exército final de Satanás, descrito em Apocalipse 20, não é algo que surgirá apenas no fim do milênio. Ele está sendo preparado agora. Hoje, as pessoas, através do endurecimento de seus corações e da rejeição da verdade de Deus, estão, sem saber, se alinhando com a rebelião de Satanás. Assim como milhões se voltarão contra Cristo após 1000 anos de paz e justiça perfeita, muitos já estão fazendo isso hoje no nosso mundo. Esta realidade trágica revela a profundidade da capacidade do coração humano de resistir a Deus, mesmo quando está cercado por sua presença e sua verdade. A Bíblia deixa claro que a cegueira espiritual e o endurecimento do coração estão entre as maiores armas de Satanás. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, adverte: O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho que revela a glória de Cristo. Mesmo agora, Satanás está ativamente enganando as pessoas, oferecendo mentiras que apelam para o orgulho, os desejos e a autonomia delas. Ele as convence de que podem viver sem Deus, serem sua própria autoridade e criarem sua própria versão da verdade. Tragicamente, muitos abraçam essa mentira, afastando-se cada vez mais da luz de Cristo. Vemos esse endurecimento dos corações em todos os cantos da sociedade hoje. As pessoas rejeitam a palavra de Deus e os padrões morais, frequentemente alegando que sua descrença é devido à falta de evidências. Elas exigem que Deus se revele por meio de sinais e maravilhas, dizendo coisas como: se eu visse um milagre, então acreditaria. No entanto, como o reinado do milênio demonstrará, a perfeição externa não leva ao arrependimento ou à fé. As pessoas podem viver em condições ideais, sob o governo direto de Cristo, e ainda assim escolher a escuridão em vez da luz. Isso destaca uma verdade difícil. O problema não é a falta de evidência, mas um coração que se recusa a se entregar. Jesus abordou essa realidade em Lucas 16, versículo 31, quando disse: Se eles não ouviram a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. A fé não é sobre ver milagres, é sobre uma mudança genuína de coração. Hoje, muitos corações permanecem endurecidos, assim como ocorrerá no futuro, durante a rebelião final de Satanás. Apesar da abundância de evidências da verdade de Deus, sua criação, sua palavra e sua obra na vida das pessoas, muitos ainda o resistem. Por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz, como explica João 3:19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Romanos 12, versículo 2, exorta os crentes: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Somente ao se entregar a Cristo, o coração enganoso e endurecido pode ser renovado. As pessoas precisam ouvir esta mensagem de salvação antes que seja tarde demais. O momento de escolher a luz é agora.